Prova do CNU, será que ela tem chance de ser anulada? Muita gente ficou preocupado aí, ouvindo muita conversa e informações sobre uma possível aí cancelamento, anulação das provas do CNU. Nesse vídeo aí eu vou trazer todas as informações sobre esse acontecimento, tá? Então, para quem aí fez a prova do CNU no último dia 18, tem gente que acabou de sair da prova e nem ligou mais, surpreendeu muita gente essa prova em alguns aspectos, tivemos grande abstenção, lembrando, né? Nos blocos 1 a 7 aí variou em torno de 50%, já no bloco 8 foi cerca de 60% de abstenção e bastante aí queixa em relação à própria banca, né, a organização por parte da Sesgran-Rio, né? O que aconteceu então? Vou mostrar para vocês aqui uma notícia que circulou aí pelo portal do G1, né, e por vários portais também, que um grupo de candidatos recebeu a prova que seria aplicada no período da tarde, no turno da manhã. Isso aqui são informações do próprio governo, do próprio Ministério da Gestão e da Inovação, né, que é o responsável pela organização do concurso nacional unificado. O próprio governo ele confirmou isso, né? O que aconteceu? Foi numa escola específica, na prova que estava acontecendo lá na cidade de Recife, um pessoal que estava fazendo aí prova, né? E a notícia que a gente teve foi de uma candidata, a candidata do bloco, né, 4, fazendo aí prova para auditor fiscal do trabalho. Nessa sala teria sido entregue aí o caderno de provas referente ao período da tarde no período da manhã. Então, foi entregue, os alunos que estavam, os candidatos que estavam ali na sala, ficaram 11 minutos com essas provas, até que o pessoal percebeu que era a prova da tarde, entraram em contato aí com os fiscais que se encontravam na sala, os fiscais, né, recolheram essa prova e trocaram a prova, né? Aí até o próprio portal aqui também, né, o G1 também, ele fala essa história que eu tô contando para vocês aí, né? Isso daí foi noticiado. O que aconteceu, né? Essa candidata específica que estava nessa sala, o que ela fez, tá? A prova foi então recolhida, os fiscais recolocaram naquele pacote, né? Lacraram de novo, distribuíram as provas que seriam para o turno da manhã e deram aí 11 minutos a mais, que foi o tempo aí que os candidatos perderam. Essa candidata ela saiu na hora do almoço, ela entrou em contato com a ouvidoria da Sesgran-Rio, postou nas redes sociais do próprio portal G1, ela entrou em contato com o Ministério Público Federal, tá? Então tudo isso aqui está noticiado aí nessa informação aí veiculada pelo G1, tá? E acionou aí os vários meios possíveis, aí tudo que ela achou que deveria fazer, ela acionou isso durante o intervalo, né, entre a prova da manhã e a prova da tarde, né? E aí, na segunda-feira, terça-feira, pós-prova, já começou um zum nos grupos aí de candidatos, alguns portais já começaram a divulgar, e aí nós tivemos a informação que isso daí deu uma evoluída, né? Chegou no Ministério Público Federal, o Ministério Público Federal fez uma comunicação aí questionando a Sesgran-Rio sobre essa ocorrência, né? E o Ministério da Gestão e da Inovação, que é um ministério aí responsável, ele acabou emitindo uma nota sobre esse assunto. Vou mostrar aqui para vocês, tá? A nota do Ministério, ela deu aí, explicando esse ocorrido, dessa entrega trocada do caderno de provas, né? Da prova que seria aplicada à tarde, foi entregue de manhã, mas diz que isso não prejudicou o sigilo, tá? Que isso já foi identificado e corrigido imediatamente, e que isso, segundo o Ministério da Gestão, não gerou nenhum prejuízo para a aplicação, para o sigilo das provas, né? Bem, e aí, tá? O que acontece? Um dos pilares básicos aí de aplicação de concurso, quem já está no mundo de concurso sabe muito bem disso, quem está chegando agora, já ouviu falar também,
que é a questão aí de que os candidatos eles tenham, né, estejam em nível de igualdade, que não pode haver nada que dê qualquer tipo de vantagem para um candidato em prejuízo de outro, né? Então é o chamado princípio da isonomia, que é um dos mais importantes quando você fala de concurso público, né? Qualquer coisa que viole a isonomia entre candidatos é passível de você aí anular, porque você está, o quê? Prejudicando uns, né, dando vantagem aí para outros, né? Bem, e aí? Será que isso é o suficiente para você cancelar, anular essa prova aí, ainda que fosse só, né, do bloco 4, que é um dos que mais tem candidatos também, tá bem? Bem, em situações semelhantes, quando você tinha anteriormente, isso não é tão comum hoje em dia, mas quando você tinha anteriormente aí algum tipo de cola eletrônica, alguma quadrilha tentando fraudar, isso era identificado aí pela Polícia Federal, né, ou pelas polícias estaduais, quando era concurso nos estados, mas falando de concurso num concurso nacional, isso não chegava aí a prejudicar, a ser motivo suficiente para cancelar o concurso. Por quê? Por outro princípio, que é o princípio da proporcionalidade. O que é isso, né? O prejuízo de você cancelar uma prova dessa, tanto para os candidatos, apesar de a gente ter um movimento grande de candidatos, né, que não foram assim como desejavam, né, tantos candidatos também que não estavam aí preparados para essa prorrogação de prova que teve, ou seja, claro que para muitos candidatos talvez seja interessante que se cancelasse, marcasse uma nova prova, mas se você pensar do lado aí, tanto do governo quanto da população em geral, o que nós temos? O prejuízo para fazer um concurso dele, para refazer a aplicação de uma prova dessa é muito grande. E nós não temos aí um prejuízo, até o que a gente tem agora de notícias, né, que seja suficientemente grande para que seja proporcional à anulação dessas provas, tá? Então, na minha opinião, ouvindo também outros especialistas aí, tá? O que é mais ou menos consenso aí? Claro que houve aí uma violação aí chamado princípio da isonomia, né? Pelo menos uma candidata, se não mais ali naquela sala, mas pelo menos uma, essa candidata que acabou entrando em contato com o G1, entrando em contato com o Sesgran Rio, entrando em contato com ouvidoria, né, Ministério Público, pelo menos ela teve aí uma informação que não deveria ter. Agora, não se sabe aí, por outro lado, se essa informação efetivamente aí teve alguma vantagem para ela, se ela foi melhor na prova, se ela foi bem na prova por conta disso. Até agora a gente não tem essa informação. Então, ao que tudo indica, a extensão do dano aí, do prejuízo, ela é mínima em relação a um possível cancelamento. Então, a minha aposta é que, apesar de ter sim havido aí os fiscais aí realmente não agiram corretamente. Teve outros problemas também para quem está acompanhando aí, fiscais que acabaram orientando mal ou deixando de orientar candidatos que acabaram não preenchendo algumas coisas, apesar de que o candidato precisa saber, conhecer o edital, mas por má orientação, muita gente aí acabou não preenchendo completamente o gabarito, acabou sendo eliminada, né? É um concurso grande, muita gente precisou ser contratada, mais de 228 cidades aí onde teve que acontecer esse concurso, né? Eram previstas mais de 2 milhões de pessoas. Então, um concurso grande, mas nada disso justifica essas ocorrências, tá? Então, realmente houve, assim, um problema ali, mas ao que tudo indica, seja um problema muito pontual, um dano muito pequeno para que justifique aí a anulação, cancelamento, o que quer que seja desse concurso. Então, a minha aposta é que essas provas aí serão corrigidas, né? Então esse concurso, essa fase será mantida sem qualquer tipo de remarcação. É o que eu acredito, tendo em vista essa proporcionalidade. De novo, o prejuízo para se remarcar, tanto o custo disso, fazer novas provas, alugar novas escolas, pagar novos fiscais de prova, distribuir tudo isso, fora o prejuízo para os candidatos também de ter que deslocar, tirar o dia, é muito grande no que a gente tem até o momento aí de proporcional em relação ao dano, tá? Então essa daí é a minha observação, é o que eu acredito que vai acontecer, tá? Não vai haver nenhum cancelamento, essa prova vai ser corrigida e o concurso vai ter
aí o seu andamento normal, tá? E quero convidar aí já para vocês que não seguem nossas redes, tá? Nos sigam aí, nossas diversas redes, Facebook, Instagram. Fique sempre ligado nas informações, qualquer novidade a gente sempre está trazendo aqui em primeira mão essas informações aí, sempre no interesse aí, melhor interesse do candidato.